No programa Sintonia de hoje, vamos tratar de um assunto um tanto quanto macabro, funesto, a morte e o luto. Macabro porque nós somos uns tontos, né? Principalmente nós espíritas, que temos certeza de que a morte não existe. E se a morte não existe, não tem que ficar muito preocupado com ela. E nem, muito menos em curtir o luto. Mas, na hora H, como dói. Perder um ente querido, perder um animal de estimação, meu Deus do céu, dói e dói muito, muito. E o luto, na realidade, ele é necessário e ele tem que ser cumprido em toda a sua plenitude. Tem que ser vivido com tolerância, tem que ser vivido com paciência, mas em toda a sua plenitude. Tem que ser vivido de uma forma assim compartilhada, eu diria. Embora o luto seja um processo muito solitário, mas tem que ser vivido de uma forma compartilhada, com pessoas que você ama, pessoas da sua convivência, pessoas que muitas vezes nem têm a ver com quem partiu, mas tem a ver com você que ficou. As cores do luto também é uma coisa interessante, né? Nós estamos acostumados a usar preto quando morre alguém. Nos países ocidentais usa-se o preto, mas na maior parte dos países orientais usa-se o branco. Na Índia, por exemplo, usa-se o branco e o castanho. Na África do Sul, olha que interessante, sabe qual é a cor do luto? É o vermelho. Vermelho. Na Tailândia, puxa vida, usa-se, sabe que cor? Roxo. O roxo. O roxo. É maluco isso, né? Como mudam as cores. No Irã, usa-se o azul como indicativo de luto. Portanto, nem sempre o preto é a cor indicada para o luto. Agora, como se comportar diante da morte e curtir esse luto? De que forma? Eu já estava dizendo desde o início do programa que a gente tem que ter paciência e tolerância. Nós temos que entender que nós não temos absolutamente culpa nenhuma da pessoa ter partido ou do animal ter partido. Nada. Vamos nos isentar da responsabilidade diante da morte do outro. Mas para que a gente consiga levar a morte tão bem, nós temos que entender o valor da vida. O valor da vida, vivê-la também com toda a plenitude, viver a vida, amando, experienciando o amor, criando sempre causas e condições de não sofrimento das pessoas que conosco convivem e conosco mesmo. Pois se nós entendermos que experienciar o amor em sua plenitude nos livra das culpas, do remorso, do arrependimento, do pecado, certamente, diante da morte de alguém a quem nós amamos ou amávamos, não haverá dor e sofrimento muito intenso. Não é mesmo? Doutora Elizabeth Ross, ela nos traz as 5 fases da doença terminal e do luto como uma prerrogativa para que nós possamos entender o que acontece. As 5 fases começam sempre da negação. Nós negamos sempre. Nós negamos. Imagina, nós vamos querer que alguém morra. Não, a gente nega. Está morto, está lá, está no caixão, você está no velório. Mas você olha para aquele corpo lá e fala, é mentira. Isto não é verdade. A negação da realidade. Esta fase pode durar muito tempo. Olha, quanta gente que passa missa de 7º dia, missa de 1 mês e não acredita que a pessoa morreu. Vamos procurar abreviar a fase da negação. Como? Passando logo para a 2ª fase, que é a fase da raiva. Raiva. Sabe qual é a fase da raiva? É aquela fase da culpa, que você se culpa pelo outro ter morrido, você se culpa pela doença que chegou, você se culpa por tudo. Como se livrar da culpa? Este processo é ligado, mas é fantástico que a raiva e a culpa está ligado diretamente ao auto-perdão. A hora que você se perdoa, você entra na 3ª fase. Sabe qual é a 3ª fase? Aquela fase que você vai jogar com Deus. Você é tão importante que você acha que vai ter que barganhar com Deus. Você é importante, mas não nesse grau de importância. Deus não precisa da sua barganha. É a barganha da promessa. Eu prometo que... Igual político. Você promete tudo na fase da barganha. Depois não cumpre absolutamente nada. Quanto tempo dura a fase da barganha? O tempo que você deixar. Negação, raiva e barganha pode demorar anos. Anos. Aí você vai entrar na 4ª fase, que esta eu espero que nem apareça ou que seja muito breve,
que é a fase da depressão, tristeza, melancolia, está largado, sem fluido, sem magnetismo. Essa fase da depressão está muito ligada à autopiedade. Depressão passa, gente, tem cura, é você querer. Não barganhe com Deus e não se deprima, não se deprima, não se deprima. Mas se deprimir, passe rapidamente para a quinta e última fase. Sabe qual é a fase? Da aceitação. Temos que aceitar, é inevitável. Tanto a morte como a doença terminal, ela tem que ser aceita, porque na hora que você aceita, você começa a grande terapêutica dela, a grande terapia dela, que é o quê? Que é a cura de vez. É a cura do que é inevitável, a cura e o retorno à realidade. Quando você aceita, passa aquela fase do choque, aquela fase, sabe, da não aceitação, da negação, da raiva, da barganha e da depressão. Luto. Eu recomendo às pessoas um livro do Alexandre Caldini. O Alexandre é da editora Abril. Ele é genial. Ele escreveu um livro que chama A Morte. A visão espírita da morte, na visão dele, explicando para uma criança o que é a morte. Na ocasião que ele escreveu, tinha desencarnado a mãe da melhor amiga da filhinha dele. Ela tinha, parece que 8 ou 9 aninhos na época, não me recordo bem. E ele escreveu esse livro extremamente explicativo para que a menina superasse o momento terrível do luto pela perda da sua mãezinha. Esse livro é muito legal. Ele tem é uma receita de bolo. Como encarar a morte. Como você viver este luto. Agora, poxa vida, você lembra da música dos Titãs? Epitáfio? Não adianta, depois que acontece, devia ter amado mais. Ame, comece hoje. Não deixe para cantar no velório de ninguém, não. Principalmente no teu velório. Então, para que você viva bem, comece já a sua mudança. Comece hoje a sorrir, a aprender que a vida pode ser sim um mar de rosas. Depende só de você. Para de se lamentar, para de se culpar, para de achar que tudo dá errado. Porque enquanto você estiver nesse nível de sintonia, tudo vai dar errado mesmo, você vai viver de luto. Você muda para o Irã e compra uma roupinha azul, ou vai para a África e bota uma roupinha vermelha. Vai ficar legal em você. É verdade. Agora, vamos fazer uma coisa? Vamos encarar a morte como uma grande amiga? Vamos? A partir de agora. Você não acha, não, que está na hora de você encarar a morte como uma sequência natural da vida? E que a morte, de fato e de direito, ela existe, mas não existe? Não existe por quê? Porque a morte existe, mas o morrer não. Então, quando você for para a parte espiritual, você vai dar seguimento ao que você está fazendo aqui. Seguimento à vida que você leva aqui. Não pense que partir para a pátria espiritual é tornar você um santo. O povo que vai estar no teu velório, que vai dizer, nossa, ele era tão bom, é tudo mentiroso. Porque ninguém é bom desse jeito. E tudo vai continuar na parte espiritual. A vida que você levava aqui continua lá. Aprenda uma coisa. Você vai valorizar a morte em excesso a partir do momento que você desfazer de sua vida aqui. Eu prefiro fazer o contrário. Vamos valorizar a vida e deixar a morte como uma consequência natural da vida que você leva. O importante não é quando se morre, nem quanto tempo se vive, mas a qualidade da vida que se leva aqui. A forma como você encara a sua vida. E eu tenho certeza absoluta, total certeza, que você entendeu o recado. E que hoje você vai levantar da cadeira e começar a valorizar a vida e valorizar muito menos a morte. O luto, a partir do momento que morre alguém querido, ele é necessário. Recordando, viva ele em plenitude, viva ele por completo, viva ele com tolerância, com paciência, com resignação. Não se culpe nunca pela morte de alguém. Viva muito em paz. Desperte a sua consciência, desperte em você o amor universal. Vivencie o amor em sua total plenitude, criando sempre causas e condições de não sofrimento a você e ao outro. Vamos valorizar a vida e não a morte. Viva em paz, viva com Deus no coração, com Jesus como um caminho e como exemplo. Muita paz.